já refugia a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo seguirão as suas leis, os sinais da sua vinda, mas se mostram cada vez vencendo. Vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. O clarim que chama os crentes, a batalha já soou. Cristo à frente do seu povo, multidões já conquistou. O inimigo em retirada, seu furor já demonstrou. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Eis que em glória refulgente sobre as nuvens descerá, e as nações e os reis da terra com poder governará. Sim, em paz e santidade toda a terra regerá. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. E por fim, entronizado, as nações irá julgar. Todos grandes e pequenos o juiz hão de encarar. E os remidos triunfantes lá no céu irão cantar. Venceu o Rei Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Venceu o Rei Jesus. Venceu o Rei Jesus. Venceu o Rei Jesus. Boa noite, amada igreja. Que a paz e o amor de Deus esteja com todos vocês. Salmo 96, 1. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todos os moradores da terra. Amém e amém. Grupo de louvor. Amém, amados. Vamos abrir o nosso cantor cristão aí no hino de número 410 e vamos louvar
ao nosso Senhor. No serviço do meu rei eu sou feliz, satisfeito e abençoado, proclamando do meu rei a salvação. No serviço do meu rei, no serviço do meu rei, minha vida empregarei, gozo, paz, felicidade, tem quem serve ao meu bom rei. No serviço do meu rei eu sou feliz, obediente e corajoso, na tristeza ou na alegria eu sei sorrir. No serviço do meu rei, no serviço do meu rei, minha vida empregarei, gozo, paz, felicidade, tem quem serve ao meu bom rei. No serviço do meu rei eu sou feliz, jubiloso e consagrado, ao seu lado desafio a todo mal. No serviço do meu rei, no serviço do meu rei, minha vida empregarei, gozo, paz, felicidade, tem quem serve ao meu bom rei. No serviço do meu rei eu sou feliz, venturoso e decidido, quando tenho no serviço eu gastarei, no serviço do meu rei, no serviço do meu rei, minha vida empregarei, gozo, paz, felicidade, tem quem serve ao meu bom rei. Boa noite, meus irmãos. Vamos continuar louvando, exaltando, agradecendo o nome do nosso Senhor. Quero subir ao Monte Santo de Sião e entoar um novo cântico ao meu Deus. Mais que palavras, minha vida quero entregar. Purifica o meu coração pra entrar em tua presença, contemplar tua grandeza. Quero subir ao Monte Santo de Sião e entoar um novo cântico ao meu Deus. Mais que palavras, minha vida quero entregar. Purifica o meu coração pra entrar em tua presença, contemplar tua grandeza. Te adoro, Senhor, em espírito e em verdade. Me prostro aos teus pés a beleza da santidade. Te dou meu louvor, que seja um cheiro suave e um som agradável a ti, por digno és. Te adoro, Senhor, em espírito e em verdade. Me prostro aos teus pés a beleza da
bom meu louvor, que seja um cheiro suave e um som agradável a ti, hoje no és. Te dou meu louvor que seja um cheiro suave e um som agradável. e um som agradável a ti, hoje no és. E um som agradável a ti, hoje no és. Missões Mundiais 2021, Momento Missionário. Promotora de missões, Irmã Liduína Agapito. Boa noite. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com a amada igreja. Mais um momento para falar de Missões Mundiais 2021. Com o tema Viva o Poder de Transformar. A divisa se encontra em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, que diz: Pois Deus não deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Para nossa reflexão, deixo essa pequena mensagem que diz: Como posso manter viva a chama do dom de Deus? Ao receber a Cristo, Deus te deu o dom do Espírito e poder para produzir frutos. Ele espera que você avive a chama do Espírito Santo, pondo em prática seus dons. Na obra missionária, temos elementos geradores de poder: ir, orar, ofertar, mobilizar. Todos eles requerem uma ação. O que você está esperando? Viva o poder de transformar. Viva o poder de transformar. Este é o primeiro vídeo de uma série sobre o tema da campanha de missões mundiais. Viva o poder de transformar. Nós queremos que você viva este poder, pois Jesus Cristo deu este mandamento. Você sabe, na grande comissão, Jesus disse claramente que ele tinha recebido toda a autoridade e por isso ele nos enviava a fazer discípulos em todos os lugares do mundo. Sim, em todas as nações. E ele nos garantia no final do capítulo 28: E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, ou até o final dos tempos. Jesus Cristo está conosco. Ele é o poder. Por isso, nós podemos cumprir a grande comissão, vivendo Jesus Cristo na nossa vida, fazendo como o apóstolo Paulo falou: agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Viva o poder de transformar. Olá, queridos promotores, mobilizadores, irmãos e irmãs. Eu estou agora dentro de um dos consultórios do Centro Médico Fábrica de Esperança, aqui no Oeste Africano. E interessante perceber que ao longo de tantos anos aqui, o início dessa trajetória que começou em 2005, quando deixamos o Brasil e viemos para cá, eu, minha esposa Elis e meus 3 filhos, meses antes, talvez semanas antes, nós estávamos numa atualização missionária e já estava tudo certo. O pastor Timichak já tinha nos apresentado, vindo para cá, para o Oeste Africano, e numa tarde eu senti um medo terrível de fazer o que eu estava fazendo, de deixar o Brasil, a minha família maior,
e tudo aquilo que nós vivíamos no Rio de Janeiro, em Linhares, no norte do Espírito Santo, para vir para cá. Eu tive muito medo e eu comecei a chorar muito, pensando naquilo que aconteceria aqui com os meus filhos, com a minha vida. Claro que já era uma decisão amadurecida, já tinha muito tempo que nós estávamos considerando isso, já tínhamos conhecido aqui, mas eu fui tomado de um medo tremendo. E eu chamei um colega missionário, o pastor Joel, e abri o coração para ele. Falei: Joel, eu estou com muito medo. E nós conversamos um pouco, eu deixei rolar as lágrimas diante dele e diante de Deus. E ele foi muito querido, como sempre, e ele me abraçou e orou por mim e pediu a Deus graça sobre mim. E como foi importante aquele tempo ali. E eu leio isso como algo positivo. O medo, não necessariamente ele é negativo. O medo, muitas vezes, ele pode te dar consciência de quem você é, de quem Deus é, daquilo que Deus está te chamando para fazer. E, em contrapartida, existe o medo que paralisa, que te bloqueia, que te impede de andar. Esse não é bom. Esse é um medo que podemos dizer um medo patológico. Mas o medo é uma reação natural do ser humano. E como foi bom para mim ter sido ministrado ali e ter vencido aquela etapa, aquele medo, ter tido coragem para atravessar o Atlântico e estar aqui no Oeste Africano. Aqui, Deus usou e tem usado a nossa vida ao longo de todos esses anos, e a gente viveu também esse contraste de medo e coragem não poucas vezes. Em 2011, nós já tínhamos um pastor local que cuidava da igreja, de uma pequena igreja implantada pelos missionários que nos antecederam, o pastor Adoniran, a equipe dele, Vera, depois o pastor Jailson. E nós já tínhamos então esse pastor nacional, mas ele, por razões pessoais, ele disse que não teria mais condições de continuar pilotando a igreja. E nós nos vemos numa situação bem difícil, pensamos inclusive em fechar essa pequena igreja. E eu recebi de Deus essa palavra, que era para nós assumirmos essa igreja, eu e Elis. E foi um tempo bem difícil para mim, bem desafiador, mas nós decidimos então assumir e ficamos pastoreando essa igreja por 4 anos e mesclando, claro, com toda a atividade profissional, que também é missional, como médico ortopedista aqui, na época Elis dentista, e nós resolvemos então abraçar e caminhamos, e Deus nos deu muita graça. E foi um desafio cuidar das pessoas, esse é o maior desafio, mas também construir um templo. Isso foi uma coisa tão interessante, porque a minha profissão não tem nada a ver com construção, eu nunca construí nada, fisicamente falando, e caiu na minha mão essa incumbência de construir o templo com aquela pequena igreja, com aqueles irmãos. E eu lembro que quando eu comecei a ver como é que faria isso e tal, e aí alguém falou assim: mas tem que ter uma boa sapata. Eu falei: e o que é sapata? Imagina, alguém que vai construir, que não sabe o que é um alicerce. É uma situação bem complicada. Mas nós resolvemos fazer isso e fizemos isso em 1 ano. Foi realmente uma coisa que Deus nos abençoou tremendamente. Claro, como obra que vocês conhecem, foi extremamente difícil. Interessante, porque quando eu estava à frente dessa igreja, eu falava sempre para eles que nós somos o edifício de Deus, né? Que é um princípio da palavra, claro. Mas eles insistiam dizendo que o templo era importante. E eu dizia: sim, o templo é importante, mas o mais importante é que você é o edifício de Deus, você é o templo vivo de Deus, etc. Mas quando nós construímos o templo e começamos a agir e a caminhar no templo,
porque durante muitos anos nós ficamos nas casas. E no contexto aqui, isso foi uma situação bem interessante, porque na verdade eles não consideram a casa um lugar onde você possa realmente adorar a Deus, por conta da religião predominante aqui, que é a religião islâmica. Então para eles existe um lugar sagrado. E para nós cristãos, claro que a gente sabe que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens, mas é o nosso local de comunhão, de estarmos juntos, de ouvirmos a palavra, de orarmos, de cantarmos, de adorarmos a Deus, de cultuarmos ao Senhor, e que acaba sendo isso também um sinal para aqueles que nos cercam. E isso teve uma repercussão tremenda no seio da igreja. Deus nos deu esse templo construído 100% com os recursos das igrejas batistas brasileiras. E então, em 8 de dezembro de 2012, nós inauguramos o templo e a igreja foi seguindo, só que, claro, com o templo nós tivemos muito mais facilidade de diversas ações, inclusive na comunidade onde nós estamos implantados. Do lado do templo nós tínhamos um terreno ainda de 300 metros quadrados, a metade do terreno, do terreno todo. E em 2015 eu tenho então esse desafio também, junto com a Elise, com a nossa equipe, Nita, Andréia, de construir o centro médico, que foi uma loucura também. Vocês lembram que 2015 foi quando estourou, ou quando a gente estava no auge da crise no Brasil. Também tive muito medo. Mas Deus também nos deu coragem, cabeça no lugar, pés no chão, e pensamos se realmente era o tempo. E Deus disse sim, pode ir em frente. E nós fomos com a retaguarda da Junta, claro, esse é um projeto da Junta de Missões Mundiais, que nós fazemos parte, e das igrejas batistas e de algumas igrejas específicas que compraram realmente a ideia, abraçaram isso. E nós começamos em abril de 2015 e em abril de 2016 o pastor João Marcos estava aqui inaugurando com a gente o Centro Médico Esportivo, na época esportivo, hoje é o Centro Médico Social, Fábrica de Esperança. Queridos, coragem e medo caminham juntos, é estranho falar isso, mas o medo faz parte das nossas reações, mas ele só não pode nos paralisar. Nós precisamos entender que coragem não é maluquice. Coragem não é colocar uma mochila nas costas e entender que tem que ir para outro país para pregar o Evangelho. Não. Coragem tem a ver com aquilo que Deus estabelece para você. Você olha para você mesmo, reconhece aquilo que você é, aquilo que você faz. Deus dá direção. Deus orienta através de família, através de irmãos, através de líderes. Eu vejo muitos jovens assim apaixonados pela obra missionária e choram e tal, e querem largar tudo. E assim, para mim isso é muito tranquilo. A gente não larga tudo para vir para o campo transcultural. A gente vem com tudo. Aliás, como eu digo sempre, o nosso tudo, o meu tudo, o teu tudo, é Jesus. Ele é o nosso bem maior, na verdade. E aquilo que Ele nos deu, as nossas capacitações, aquilo que nós temos em mãos, é isso que Ele vai usar. Queridos, nada acontece no avião. Assim, quem você é no Brasil, você vai ser aqui no campo transcultural. Então nós precisamos de preparo, nós precisamos de caminhada, nós precisamos ouvir pessoas, nós precisamos habilitar as nossas mãos para atravessar a fronteira e ser sal e luz onde o Senhor nos traz, nos leva. Isso muitas vezes leva tempo. Deus me chamou, eu tinha 15 anos. E eu cheguei aqui com 38. Eu não estava perdido dos 15 aos 38. Eu estava em preparo, em treinamento. Para aquela época e para depois desse tempo aqui. Que Deus te abençoe. Ainda que você tenha medo, encare. O medo não vai te paralisar. Deus é aquele que disse para Josué e diz para mim e para você também. Tenha coragem. Eu estou com você. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Fique firmado na minha palavra. Norte, foco, sem maluquice de novo, mas fazendo aquilo
que Deus realmente quer que você e eu façamos. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Oração, irmã diaconisa Maria Neblina. Boa noite a todos. Vamos orar. Santo Deus, Pai Todo-Poderoso, te agradecemos, ó Pai, por mais um dia, pela vida, pela saúde, pelos teus cuidados, ó Pai, que tem se estendido a cada manhã sobre cada um de nós, ó Pai. Muito obrigada, ó Pai. Te apresento agora, ó Pai, neste momento, Missões Mundiais, ó Pai, que foi dado a abertura, ó Pai, que no nome de Jesus, ó Pai, o Senhor possa estar abençoando, ó Pai, que o Senhor possa estar vindo, usando, ó Pai, dos teus filhos, ó Pai, para que assim venha estar, Senhor, a cooperar, ó Pai, para o teu reino, ó Pai, para fazer, ó Pai, o teu ídolo, ó Pai, que no nome de Jesus o Senhor possa também indo de encontro aos missionários, ó Pai, que o Senhor possa estar a guardar, a proteger, a livrar, ó Pai, no nome de Jesus Cristo, ó Pai, providencia tudo o que for necessário para os teus servos, ó Pai, mas que no nome de Jesus, ó Pai, que neste momento tão difícil eles venham ter força, ânimo, ó Pai, e encontrar vigor, ó Pai, em Ti, ó Pai,
pronunciar, ó Pai, o teu evangelho. No nome santo de Jesus Cristo, esteja também, ó Pai, com as pessoas que se encontram enfermas neste momento, ó Pai, visita, ó Pai, cada um, restaura a sua saúde, ó Pai, no nome de Jesus Cristo, ó Pai, repreende, ó Pai, este vírus, ó Pai, que tem neste momento nos atribulado, ó Pai, que no nome de Jesus, ó Pai, ele venha ser repreendido e colocado, ó Pai, por terra, no nome de Jesus Cristo. Que no nome de Jesus o Senhor continue nos guardando, nos protegendo e nos livrando, ó Pai, de tudo aquilo que não vem de Ti, ó Pai. Ajuda-nos, ó Pai, a prosseguir. Ajuda-nos, ó Pai, a confiar em Ti, ó Pai, e termos certeza, ó Pai, que no nome de Jesus tudo isso vai passar. E o Teu nome, ó Pai, vai ser glorificado e exaltado, ó Pai. No nome de Jesus Cristo, abençoa as famílias que estão passando por dificuldades, ó Pai, neste momento também financeiro, ó Pai. Supre, ó Pai, necessidade de cada um. Ajuda, ó Pai, e sustenta, ó Pai, no nome de Jesus Cristo, ó Pai. Que possamos, ó Pai, estar, ó Pai, confiante em Ti, ó Pai. Porque um dia, Pai, Tu nos prometeu, ó Pai, que contigo, ó Pai, nós seremos vencedor, ó Pai. E eu creio que no nome de Jesus, ó Pai, que contigo nós estamos e é contigo, ó Pai, que iremos contar a vitória, ó Pai. No nome santo de Jesus Cristo, continua conosco, ó Pai, hoje e sempre. Amém. Mensagem: Diácono Antônio Orlando. Boa noite para os irmãos da igreja, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. E essa noite nós vamos falar sobre algumas curiosidades bíblicas sobre a ressurreição de Jesus Cristo. O texto base está em Mateus 28, versículos 5 e 6, que diz assim: Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: Não tenhais medo, pois eu sei que buscai a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como tinha dito. Vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. Quando nós lemos o Evangelho de Mateus várias e várias vezes, retiramos algumas curiosidades sobre a ressurreição de Jesus, nas quais talvez você não tenha percebido. E ainda tem uma curiosidade muito interessante que encontramos nas cartas de Paulo. A primeira curiosidade é quem estava no enterro de Jesus Cristo. Baseado lá em Mateus 27, 57 até 61. Ao final da tarde chegou um homem rico chamado José de Arimateia, que também se tornara discípulo de Jesus. Ele foi até Pilatos e lhe pediu o corpo de Jesus. Pilatos ordenou que fosse entregue. José tomou o corpo e o envolveu num lençol de linho limpo e o colocou no túmulo novo que ele havia escavado para si na rocha. Depois, rolando uma grande pedra na entrada do túmulo, foi embora. Estavam aí Maria Madalena e a outra Maria sentadas diante do sepulcro. Então, no texto bíblico, está bem claro que quem estava lá no enterro de Jesus Cristo: José de Arimateia, o homem rico, que pediu o corpo de Jesus Cristo para ser colocado lá no túmulo, Maria Madalena e a outra Maria, que seria sua mãe. É provável que outras pessoas estivessem também, mas não está falando que os discípulos estavam nesse momento, mas provavelmente outras pessoas que ajudaram a carregar o corpo, levar o corpo, estivessem lá, mas não é citado na Bíblia. O interessante é que cita José de Arimateia, Maria Madalena e a outra Maria.
mas é provável que tenha tido outras pessoas que ajudaram a levar o corpo. Mas a passagem bíblica só registra essas pessoas. Então, assim, Jesus Cristo, quando foi levado ao sepulcro, não teve uma multidão acompanhando o corpo. Provavelmente os discípulos, com medo de serem presos, ficaram aterrorizados com a perseguição, com a crucificação, e provavelmente estavam com medo e estavam se escondendo para não serem presos. E não tinha uma multidão de pessoas acompanhando, de seguidores acompanhando o corpo de Jesus Cristo. A passagem bíblica só registra essas pessoas. Então, naquele momento era um momento de perseguição, de dor, de tristeza, e não tinha muitas pessoas acompanhando o corpo de Jesus até o túmulo. E a segunda curiosidade, por que havia guardas na entrada do túmulo de Jesus Cristo? A passagem de Mateus 27, 62 a 64 responde isso. No dia seguinte, ou seja, depois do dia dos preparativos para a Páscoa, os chefes dos sacerdotes e os fariseus foram juntos até Pilatos para lhe dizer: Senhor, estamos lembrados do que disse aquele impostor quando estava vivo. Depois de 3 dias eu ressuscitarei. Ordene, portanto, que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia. Não aconteça que os discípulos dele venham roubar o corpo e digam ao povo: ele ressuscitou dos mortos. A última mentira seria pior que a primeira. Então, assim, por que havia guarda no túmulo de Jesus Cristo? Porque os chefes dos sacerdotes e os fariseus pediram a Pilatos que colocasse soldados para guardar o túmulo, porque eles não acreditavam na ressurreição de Jesus Cristo. Eles achavam que os discípulos iriam roubar o corpo justamente para dizer para o povo que ele tinha ressuscitado. E o que aconteceu foi a ressurreição. Mesmo colocando aqueles guardas, talvez fossem uns 20 a 30 guardas, não tem número exato na Bíblia dizendo, mas tinha uma guarnição lá. Jesus Cristo ressuscitou, eles não puderam impedir, e os fariseus e os sacerdotes pregaram a mentira, pagaram os soldados para dizer que os discípulos teriam roubado o corpo. E a maioria dos judeus, dos israelitas hoje, que são israelenses, antigamente eram israelitas, hoje são israelenses, eles acreditam nessa mentira, pregada pelos sacerdotes e os fariseus. Aí ficou essa mentira como se fosse uma verdade. Quem dizia, se uma mentira fosse falada várias vezes, se tornaria uma verdade. Quem falou isso foi Hitler na Segunda Guerra Mundial. Ele pregava várias mentiras, espalhava várias mentiras para que o povo acreditasse. E deu no que deu, né? Então, assim, os judeus, eles pregaram essa mentira, fazendo a vontade do diabo, disseminaram essa mentira, e grande maioria dos judeus até hoje acredita nessa mentira, dizendo que os roubaram o corpo. Mas, na verdade, nós sabemos que Jesus Cristo, ele ressuscitou. E a terceira curiosidade é de onde eram os guardas do túmulo de Jesus Cristo. Na passagem de Mateus 27, 65 e 66, diz assim: Pilatos disse aos chefes dos sacerdotes e aos fariseus: tendes a guarda, ide, guardai-o como entenderdes. Indo eles, seguraram o sepulcro com a guarda, selando a pedra. Nessa passagem, ela não está bem clara da onde era a guarda, porque os anciões, o pessoal que trabalhava no templo, os sacerdotes,
Eles tinham uma guarda pessoal lá que cuidava do templo. Mas nós sabemos que a guarda que estava lá, a maioria dos estudiosos acredita que era a guarda romana, porque eles selaram a pedra com o selo do governador. E quem poderia fazer isso era a guarda do governador, no caso, os romanos. Então, a maioria das pessoas, dos estudiosos, acredita que era a guarda romana, mas há dúvida por outras pessoas. Mas nós acreditamos que foi a guarda romana que fez essa, ficou lá a noite inteira para garantir que o corpo de Jesus Cristo não fosse roubado. Então, assim, alguns ficam com dúvida, mas é provável, coisa mais provável que tenha sido a guarda romana. Dá a entender que tenha sido a guarda romana, porque eles é quem poderia selar com o selo real, o selo do governador, que era Pôncio Pilatos, na época. E quem quebrasse esse selo era uma coisa gravíssima. Era um crime quebrar o selo, romper o selo. Então nós entendemos que foi a guarda romana que fez essa proteção lá no túmulo. A quarta curiosidade é quem estava presente no momento em que Jesus ressuscitou. Nós vamos ver aqui, passado sábado, ao redor do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, aproximou-se, rolou a pedra e sentou-se sobre ela. Sua aparência era como um relâmpago e sua roupa era branca como neve. Com medo dele, os guardas temeram e ficaram como mortos. Aqui o texto está dizendo que quem estava era Maria Madalena e a outra Maria, sua mãe, e os guardas que passaram a noite inteira guardando o túmulo. Nós não sabemos exatamente se a ressurreição aconteceu quando as duas Marias, Maria Madalena e a outra Maria, estavam a caminho do túmulo ou quando já tinham chegado. Mas o texto dá a entender que elas duas estavam presentes e com certeza os guardam, porque eles ficaram atemorizados e ficaram como mortos, porque eles viram o anjo sentado em cima da pedra e ficaram aterrorizados, ficaram pasmos sem saber o que fazer. Então, quem estava presente no momento, segundo o texto bíblico, Maria Madalena, outra Maria, e os guardas que passaram a noite guardando o túmulo. A quinta curiosidade é quem fez o primeiro anúncio de que Jesus havia ressuscitado. Baseado em Mateus 28, 5, 6, o anjo disse às mulheres: não tenham medo, porque eu sei que estão procurando Jesus, o crucificado. Ele não está aqui, pois ressuscitou, como havia dito. Venham ver o lugar onde ele estava. Então, quem fez o primeiro anúncio foi o anjo, dizendo às mulheres que não tivessem medo. Foi o primeiro a anunciar a ressurreição de Jesus Cristo. A sexta curiosidade: como os discípulos sabiam que veriam Jesus na Galileia? Baseado em Mateus 28, 7 e 8, o anjo disse às mulheres: e vão depressa e dizer aos seus discípulos: ele ressuscitou dos mortos, eis que ele caminha à frente de vocês para a Galileia. Aí vocês o verão. É o que eu tenho a lhes dizer. Então, os discípulos souberam porque o anjo disse às mulheres e as mulheres passaram a notícia para os discípulos. Por isso que eles ficaram sabendo que Jesus iria aparecer na Galileia. A sétima curiosidade: por que Jesus apareceu às mulheres logo depois de o anjo avisar que ele havia ressuscitado? Baseado em Mateus 28, de 8 a 10, partindo depressa do túmulo, elas correram com medo e grande alegria para dar notícia aos discípulos dele. Eis que Jesus foi ao encontro delas e disse: alegre-se. Elas então se aproximaram, abraçaram os pés e se ajoelharam diante dele.
Então Jesus lhe disse: não tenham medo, vão avisar meus irmãos que se dirijam para Galileia, aí eles me verão. Então Jesus apareceu às mulheres porque elas ficaram muito atemorizadas, ao mesmo tempo que alegres, mas com muito temor, porque elas não entendiam o que estava acontecendo. Por isso que Jesus apareceu a elas e lhe disse: não tenham medo. A oitava curiosidade é onde surgiu o boato, a mentira, de que o corpo de Jesus havia sido roubado. Baseado em Mateus 28, 11 e 15. Enquanto elas iam, eis que alguns guardas foram à cidade e contaram aos chefes dos sacerdotes tudo o que tinha acontecido. Eles se reuniram com os anciãos e depois se consultaram. De se consultarem, deram bastante dinheiro aos soldados, dizendo: digam que os discípulos dele foram de noite e roubaram o corpo, enquanto dormíamos. Se isso chegar aos ouvidos do governador, nós o convenceremos e deixaremos vocês despreocupados. Eles pegaram o dinheiro e fizeram como tinham sido instruídos. O boato, a mentira, foi espalhada justamente pelos chefes dos sacerdotes e os anciãos que se reuniram. Era exatamente o povo que deveria acreditar em Jesus Cristo, no Messias, no enviado, que deveria entender a lei e as profecias. Foi exatamente esse povo que pregou a mentira, dizendo que o corpo tinha sido roubado. O povo que representava o povo de Deus, os anciãos, os sacerdotes, que deveriam pregar a palavra, crer na palavra, nas escrituras, foram eles que espalharam a mentira, o boato de que o corpo tinha sido roubado. E a nona curiosidade: quem viu Jesus ressuscitado? De acordo com 1 Coríntios 15, 4, 6, além das mulheres, episódio narrado no Evangelho, Paulo conta mais detalhes. Foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Apareceu a Cefas, que é o Pedro, e depois aos 12. Em seguida apareceu a mais de 500 irmãos de uma vez. A maioria deles ainda vive, enquanto alguns já dormem. Isso é na carta de Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios 15, 4 a 6. Então, mais de 500 pessoas foram testemunhas vivas de que Jesus Cristo ressuscitou. Mas mesmo assim, com o testemunho dessas pessoas, a grande maioria dos judeus, dos israelitas, não acreditaram na palavra desses homens. Preferiram a mentira. O que nós podemos tirar de ensinamento para o nosso contexto, para a nossa vida hoje? É que as pessoas preferem a mentira do que a verdade. Quem é o pai da mentira? O inimigo de Deus. Ele tem pregado várias mentiras, inclusive em várias religiões. Tem se espalhado no mundo pregando mentiras. Quantas e quantas revelações aconteceram nos últimos dias, dizendo que ia haver uma grande tribulação, uma catástrofe, uma peste, agora no dia 31 de março, e não aconteceu. Inclusive teve um suposto profeta que chegou a afirmar que Deus tinha mentido para ele. Deus não mente, Deus não é o pai da mentira. O pai da mentira é o diabo. É por isso que nós devemos orar e vigiar para nós não cairmos em tentação. Porque muitas pessoas estão usando a palavra a bel prazer, divulgando coisas que Deus não divulgou, que Deus não revelou. Por isso nós devemos conhecer a palavra, para que nós não venhamos cair nessa cilada, nessas mentiras que muitas pessoas têm propagado. E hoje é muito comum no nosso meio, no meio da nação, quantas e quantas mentiras não têm sido propagadas referente a essa pandemia. Muitas mentiras para causar terror, causar medo na população.
Isso é uma coisa muito grave. Nós temos que ter cuidado com aquilo que nós ouvimos, para nós não cairmos nessa cilada do inimigo, das mentiras do inimigo. Nós temos que filtrar aquilo que nós ouvimos, que nós temos que acreditar na palavra de Deus. Orar e vigiar, para que nós não caiamos em tentação, assim diz a palavra. Que Deus abençoe cada um de nós e que nos dê uma boa semana na presença de Deus e que Ele venha, em nome de Jesus Cristo, repreender essa doença maldita, que Ele venha curar pela misericórdia e bondade dele todas as pessoas que se encontram no leito de um hospital, na UTI, entubados, que Deus possa dar outras oportunidades para as pessoas que estão doentes e que Deus venha colocar um fim nessa doença, em nome de Jesus Cristo. Amém. Reflita. A mensagem falou ao teu coração? Pergunte para você: o que eu estou fazendo diante da dor, do sofrimento causado pela pandemia? Precisamos unir as nossas forças em orações, um clamor sincero ao nosso Deus, pelo nosso Ceará, pelo Brasil, pelo mundo, pelas famílias enlutadas, pelas famílias angustiadas pela perca de seus queridos. Fome, desemprego, toma conta da nossa população. Nós iremos clamar a Deus. Curve as suas cabeças, procure a falar com Deus. Santo Deus, te agradecemos por poder estarmos na tua presença, por cada um dos teus servos presentes, cada um dos teus servos ausentes, que nós possamos nos unir em orações pelo nosso Ceará, que padece pela pandemia, que sofre pelo fechamento, pelo desemprego, pela fome, pelo nosso Brasil, que também aumenta a cada dia o número de mortes, pelo nosso mundo, que também sofre, os nossos missionários espalhados pelas terras tão longe, aos confins do mundo, do nosso Brasil. Que tu esteja, Senhor, na direção de cada um, possa estar suprindo a sua necessidade, livrando-os dos laços do passarinheiro, Pai. Ó Santo Deus, protege o teu povo. Te peço pelas famílias enlutadas de nosso Ceará, de nosso Brasil, pelos nossos enfermeiros, técnicos de saúde, pelos nossos médicos, Pai, pelo nosso povo que trabalha nos serviços gerais. Cuida, meu Pai, da vida de cada um, cuida da saúde dele, de seus familiares, ó Pai, que o Covid não tenha audácia de tocá-lo, Pai. Ó Santo Deus, tem misericórdia do teu povo, tem compaixão do povo que sofre, Pai. Que essa pandemia desapareça da nossa terra, desapareça de nosso Ceará, desapareça do nosso Brasil, desapareça do mundo, Senhor. Dai tranquilidade e segurança ao povo, que eles possam reconhecer e engrandecer mais e mais o teu nome, Pai.
Eu te peço e te agradeço, meu Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo, esteja com todo o povo de Deus, agora e para todo sempre. Amém e amém. Salmo 90, versículo 1. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração a geração. Que o Senhor nosso Deus nos proteja, nos guarde e nos dê uma noite e um dia de proteção na presença do Senhor. Deus está no controle de tudo e tudo vai passar. Logo virá a bonança, porque tudo já passou e juntos venceremos a batalha. Creia, creia. Amém e amém. Oh, now, Lord, a minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre. Minha esperança é meu Mestre, a minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre. Minha esperança é meu Mestre. A Deus eu entreguei o barco do meu ser e entrei no mar afora. Pra longe eu naveguei, não vejo mais o cais, só Deus e eu agora. A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre. Minha esperança na solidão da lida eu pude perceber o quanto Deus me ama. As ondas grandes vêm tentando me arrastar pra longe da presença. A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre. Minha esperança é teu Mestre.
graça. A minha vida é do Mestre, meu coração